Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, do Hospital do Rim, reunião clínica semanal. E hoje nós vamos conversar com a doutora Giana, Giana ela é professora associada e livre-docente, coordenadora do programa de pós-graduação da disciplina de nefrologia da Unifesp. Esse ano subiu de nota 5 para nota 6 do CAPES, que é uma nota excepcional, nota 6. Ela é graduada aqui graduada em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, fez residência médica pelo INAMPS, residência em nefrologia pela Unifesp, mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência também aqui na Unifesp. Nós convivemos há bastante tempo, a Giana também participou junto comigo da retomada dessas reuniões da disciplina de nefrologia há muitos anos atrás, e nós estamos conseguindo manter uma consistência semanal que não é fácil, assim, muitas disciplinas deixarem de fazer esse tipo de reunião. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Giana por toda a colaboração que nós temos dentro do grupo de transplante, que é uma dificuldade grande de definir uma série de diagnósticos. Você, Juliana, tem nos ajudado muito, e agora tem vários projetos de pesquisa em nefrite que estão sendo realizados aqui no Hospital do Rim, junto com o grupo de pesquisa que nós acabamos de constituir e expandir para fora da área de transplante. Então, muito obrigado, Regiana. A Fabiana vai falar sobre opções terapêuticas e perspectivas para glomerulopatia membranosa. Obrigada. Eu que agradeço aí o apoio e agradeço também as oportunidades que eu tive aqui no Hospital do Rim. Então, o título pode ser mais ambicioso do que o que a gente vai apresentar, mas vamos tentar. Deixa eu ver se eu já me... Flechinha, aqui. Ok. Bem, então, eu vou passar rapidamente por alguns itens bem iniciais da glomerulopatia membranosa, né? Mas a gente vai realmente focar na questão do tratamento como solicitado. Lembrar que a glomerulopatia membranosa apresenta-se predominantemente como síndrome nefrótica, embora ela possa também se apresentar como proteinúria não nefrótica, que ela é a primeira causa de síndrome nefrótica em adultos caucasianos, após a nefropatia diabética, difícil de enxergar aqui. E aqui num trabalho realizado, inclusive, com o Dr. Luiz Moura, nós mostramos que no Brasil, a membranosa em indivíduos com glomerulopatias primárias se encontra como segunda causa, empatada com a nefropatia por IgA, tendo a GESF como primeira causa na nossa população. Esse é um estudo que envolve mais de 9.000 indivíduos, então a gente tem realmente uma frequência bem consolidada nesse estudo. Outro aspecto, vamos dizer, que nós podemos mostrar é que ela é uma doença de adultos e de idosos. Então, o item verde aqui é justamente a membranosa. Então, vocês veem que a partir dos 40 anos ela ganha em frequência, enquanto a GESF, por exemplo, que está em vermelho, ela é mais preponderante nas crianças e nos adultos jovens. Lógico, entre as glomerulopatias biopsiadas, né? O outro aspecto da etiologia, que a primária é muito mais frequente, a secundária corresponde a cerca de 20% dos casos, e que condições associadas à membranosa são, por exemplo, doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, doenças infecciosas e parasitárias, como hepatite B, C, sífilis, malária, drogas como ouro, mercúrio, penicillamina, captopril, anti-inflamatórios não hormonais, neoplasias. Aqui nós temos, então, a membranosa como a causa mais frequente de glomerulopatias paraneoplásicas, e outras e variadas, inúmeras, né, que não vou ficar aqui citando. Em relação à investigação, como o Medina já tinha perguntado, o que é que a gente faz? Na rotina, uma investigação para qualquer glomerulopatia. Hemograma, glicemia, o perfil do complemento, a pesquisa do FAN, que eu até esqueci de citar anteriormente, porque a gente sabe que a nefrite lúpica é uma causa importante, é uma membranosa importante, né? Sorologias virais, como hepatite B, C, HIV, reação sorológica para sífilis, avaliação de neoplasias direcionada por sintomatologias que esse paciente apresente, não aquela varredura, como se fazia no passado, para todas as neoplasias.
Gostamos de fazer ultrassom de abdômen, que já resolve a questão do ultrassom de rins para uma possível biópsia, um raio-x de tórax para detecção de qualquer outra possível doença que poderia ser problemática, ou de alguma lesão pregressa de tuberculose, que nós estamos planejando aqui uma imunossupressão, e os outros exames mais específicos seriam justamente para o paciente que está com alguma sintomatologia ou que vem de uma região que tem uma doença predominante, que vem de uma região de malária, de uma região de esquistossomose e assim por diante. Mais recentemente, foram adicionados os anticorpos, os autoanticorpos específicos para a glomerulopatia membranosa, né, ou assim ditos como específicos, entre os quais se destaca o anticorpo antirreceptor de fosfolipase A2. A gente sabe, vamos mostrar, outros foram descobertos, mas esse aqui é o que está mais acessível na prática clínica, particularmente no nosso país. E também estão disponíveis as detecções de antígeno em tecido renal, que muitas vezes, quando a gente não tem condições de fazer o anticorpo, nós podemos pedir para o nosso patologista fazer a detecção do antígeno, que é muito prático também. Essas descobertas sobre a patogênese da glomerulopatia membranosa têm facilitado, num certo sentido, a condução da doença, inclusive as decisões sobre tratamento, e esses, eu diria, novos marcadores laboratoriais, embora já tenha uma certa idade, né? Só para vocês verem, esse novo marcador é de 2009, foi quando um grupo específico de glomerulopatias, que eram antes chamadas de idiopáticas, se detectou um antígeno-alvo, que é o PLA2R, né, que nós vamos assim falar, que estava presente, então, em 70% das glomerulopatias primárias, no caso das membranosas. Esse antígeno, então, presente em podócitos e em depósitos de imunocomplexos aí subepiteliais, que foi detectado como antígeno-alvo naquele primeiro artigo publicado, ele estava presente em 70% das ditas idiopáticas, que agora é melhor a gente chamar de primárias, que essas são as que nós vamos realmente identificar pelo PLA2R, e não estava presente em nenhuma secundária. Mas isso não é tão realidade, hoje a gente sabe que ele pode estar presente em algumas glomerulopatias secundárias também, como vocês vão ver. Hoje, a glomerulopatia membranosa, entendida realmente como uma doença autoimune, ela já tem vários antígenos identificados que são relacionados à sua patogênese. Esse do fosfolipase A2, a trombospondina, exostosina, e uma série de outros aqui que eu listo, inclusive alguns intracelulares que foram identificados. Então, vocês veem que são mais de 8 antígenos e que esses antígenos estão sendo colocados como elementos para a decisão terapêutica. Eu destaco aqui, realmente, o PLA2R como sendo o mais frequente, 70%. O trombospondina contribui com 5% dos casos, alguns estudos 3%, outros 8%. Exostosina mais 5%, né, 1 mais 5%, e aqui nós já temos, vamos dizer, 80%, 85%, e sobra mais um pouquinho para todos os outros anticorpos que estão sendo identificados, né, que não param de ser identificados. A interpretação desses autoanticorpos antifosfolipase A2, e em geral de muitos outros, mas vamos nos deter aqui no antifosfolipase A2, ele tem importância para o diagnóstico, inclusive, como alguns colocam, versus biópsia renal, mas como eu falei, continuo considerando que a biópsia renal é fundamental nessa etapa, apesar de até em diretrizes algumas pessoas preferirem não usar. Eu gostaria até de comentar, quando é importante não usar? Às vezes você tem um indivíduo com rim único, por exemplo, então é super interessante utilizar o antifosfolipase A2 se você tem toda a idade, elementos que sugerem ser uma membranosa. Paciente que tem contraindicação formal uma biópsia, mas em não sendo isso, eu continuo considerando que a biópsia é fundamental. Acho que o Luiz concorda comigo. Diagnóstico diferencial, primária versus secundária. Ela é uma característica da primária, eminentemente. Quando você tem uma suspeita de uma etiologia definida, então nós temos outros autoanticorpos, por exemplo, vocês vão ver que alguns estão mais relacionados à neoplasia. O acompanhamento de atividade, esse autoanticorpo está relacionado com a atividade da doença renal glomerular, e o acompanhamento e controle de tratamento, porque ele muda a sua titulação ao longo do tratamento, em função de ter sucesso ou não esse tratamento. E, consequentemente, ele tem um valor prognóstico.
Além disso, é um elemento que pode ajudar na previsão de recidiva após o transplante. Falando, então, do PLA2R, como eu já tinha comentado, está associado à primária, mas ele tem sido encontrado em lúpus em hepatite B. Então, não é exclusivamente da primária. Pode ser encontrado, por exemplo, na nefrite lúpica classe 5, o que é incomum, e quando presente, ele se associa, nesse estudo que detectou, eu acho que é cedo para a gente definir essas coisas, mas tem se associado a um mau prognóstico. Ele é utilizado, como falamos, no acompanhamento e controle de resposta a tratamento, e a queda dos níveis séricos desse autoanticorpo associou-se a uma resposta a tratamento. Mas a presença desses anticorpos não garante que você vai ter uma resposta a tratamento, tanto que títulos muito altos se associam a menor chance de remissão. Então, aqui, além de estar presente, o título faz uma diferença se vai ter resposta ou não. Isso está sendo definido. O anticorpo antitrombosponina sérico, que é o segundo encontrado, também há indícios de que está associado à atividade da doença, e ele é um dos interessantes para quando a gente quer fazer triagem para neoplasias. Então, ele pode ser utilizado nessa situação. O antiexostosina, ele foi encontrado em mais ou menos 8% dos casos que tinham fosfolipase A2 negativo e trombospondina negativo. Então, ele está adicionando aí mais uma subpopulação. Ele predomina em mulheres, com achados de autoimunidade sistêmica e com deposição de C1q na biópsia. Então, a antiexostosina foi detectada em membranosa primária e foi detectada na nefrite lúpica classe 5. Então, o que a gente imagina que se está planejando nesse momento é fazer uma subclassificação da membranosa conforme o perfil de autoanticorpos positivos e ou negativos. Então, nós teríamos uma tendência a fazer da seguinte forma: baseado no tipo de antígenos próprios glomerulares e ou anticorpos séricos, você primeiro vê, nós temos PLA2R positivo, provavelmente nós temos uma membranosa primária. É negativo? Então vamos ver o trombospondina positivo, importante afastar a neoplasia. Neoplasia tem todo um outro esquema de outros elementos que a gente vai ter que pesquisar, logicamente. Negativo, ou ambos negativos, então a gente vai procurar outros autoanticorpos. Então essa classificação pode ser relevante. Um minutinho. mais produção aqui. Então, essa é uma possibilidade. Aí a gente já tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que o antifosfolipase A2, se ele está associado a superóxido dismutase positiva, alfenolase positiva, tem menor frequência de remissão clínica e maior perda de função renal. Obrigada. Obrigada. Então, partindo para a parte mais de terapêutica, né? A gente pegou esses índices laboratoriais para complementar isso aqui. Sempre na membranosa tem aquela questão de imunossuprimir ou não. Quais medicamentos utilizar? No passado, o corticoide era usado para todas as glomerulopatias via oral, mas na membranosa ficou claro que não é a melhor opção via oral. Nós temos aqui até um trabalho nosso mostrando um paciente do nosso ambulatório que a resposta aqui em rosa com corticoide não foi a melhor, quer dizer, houve uma piora da creatinina e a resposta em termos de proteinúria não é a melhor, enquanto, por exemplo, azulzinho, que é o esquema de Ponticelli, ele até foi utilizado em pacientes com mais proteinúria e melhorou mais. O esquema que mais teve sucesso no passado foi o esquema de Ponticelli, inicialmente utilizando o clorambucil, depois substituído pela ciclofosfamida, com resultados similares. E a gente vê que os tratados têm uma sobrevida renal em 10 anos muito superior aos não tratados. Aqui a comparação realmente da clorambucil com a ciclofosfamida no esquema de Ponticelli, com respostas boas, respostas que são da ordem de 70% a 93% em pacientes em 2 a 3 anos. Então, é uma resposta muito boa mesmo para a membranosa. Outra opção surgiu com a ciclosporina, bastante utilizada no Canadá, nos Estados Unidos, com remissão elevada também,
mas com uma alta taxa de recidiva. Isso que a gente, na prática, tem, a gente vê muito isso, resposta de 70% a 85%, mas com recidivas muito frequentes, difícil de tirar a medicação. Diminuição da proteinúria é evidente, essa alta frequência de recidivas, como eu comentei. E a mesma coisa se aplica a qualquer outro inibidor de calcineurina. E hoje, mais recentemente, surgiram os anticorpos monoclonais anti-CD20, com destaque para o rituximab, cujo uso é justificado justamente por ser uma doença causada por autoanticorpos. Então, está baseada nessa situação, já que ele depleta células B através de apoptose, citotoxicidade mediada por complemento e por célula, né? E dessa forma, por anticorpos, desculpa, citotoxicidade mediada por anticorpos, dessa forma, se justifica o uso do anti-CD20. Hoje, o rituximab é considerado eficaz e seguro, tem uma taxa de remissão em estudos diversos que está variando de 57% a 89%, e a principal diferença em relação ao esquema Ponticelli é justamente que ele tem um pouco menos de efeitos adversos. É uma opção para tratamento para a maioria dos autores, é hoje a primeira opção de tratamento. A gente, aplicando na nossa realidade, a gente não tem o rituximab tão disponível, então muitas vezes a gente não pode lançar mão dessa droga. Então, para alguns, também ele fica para os casos de resistência à terapia convencional, e as convencionais disponíveis são, sobretudo, o esquema de Ponticelli e os inibidores de calcineurina. Aqui, só para mostrar o que é interessante, é que a resposta imunológica, quando a gente usa o rituximab e tem o acompanhamento de títulos de anti-PLA2R, é que você vê, isso aqui é um trabalho com rituximab, tá? Poderia ser com outra medicação, outro fármaco. Mas você vê a resposta imunológica aqui, ou seja, o título do anticorpo anti-PLA2R já baixando, mesmo quando a proteinúria ainda está subindo, e só depois que ela vai descer, e também a melhora da função renal só vai acontecer depois. Então, isso é considerado como um indicador muito interessante, você ter esse antifosfolipase A2 por volta, por exemplo, de 3 meses de tratamento, porque às vezes você fala, não, esse tratamento não está dando certo, mas se você tem essa queda de título, já dá uma perspectiva de resposta interessante. E aí vocês vão ver que vários fluxogramas estão sendo desenvolvidos baseados nessa responsividade ao tratamento inicial. Então, até meio complicados, mas não se preocupem que eu não vou me deter nisso, mas a imunossupressão, por exemplo, em situações de membranosa refratária, ao uso do rituximab. Então, o que a gente vê, eu vou chamar a atenção para vocês, quando a taxa de filtração glomerular está diminuindo, que é o rosinha, todo mundo vai para o Ponticelli, né? Então, isso eu acho que a gente deve continuar valorizando essa situação. Agora, algo novo está aparecendo, que a gente não tem ainda na prática nossa, mas nas pesquisas está acontecendo, estão sendo detectados anticorpos anti-rituximab. Então, um grupo de pacientes que não está respondendo ao rituximab é porque esse é um anticorpo quimérico, então ele faz autoanticorpos, e aí a gente tem situações de anti-rituximab positivo, e aí a resposta não está acontecendo porque esse indivíduo está fazendo autoanticorpos ao medicamento. E agora a gente vai ter como opções, por exemplo, o obinutuzumab, que também é um anti-CD20, mas é humanizado. Então, tem menos reatividade, no caso. Então, isso aqui é uma opção já que já está se divisando em termos de tratamento para esse grupo. E outra situação é a primária recidivante. Então, a membranosa primária recidivante, vamos observar os anticorpos anti-rituximab, são anticorpos séricos, né? Anti-rituximab, se ele está positivo, você pode lançar mão do obinutuzumab ou outro, né? Nós temos também outros humanizados ou humanos que podem ser usados aqui. E se ele está negativo, você pode continuar usando o rituximab e se busca muito a associação com o inibidor de calcineurina. Então, é sempre uma opção o rituximab associado ao inibidor de calcineurina, o rituximab com um bom bloqueio do sistema renina-angiotensina, porque outro problema que se vê no rituximab é a redução dos níveis por perda urinária do fármaco. Então, essas coisas estão sendo descobertas. Aqui também, só para mostrar para vocês o quanto a presença desses anticorpos anti-PLA2R, ou a dosagem de níveis de rituximab, todas essas coisas estão entrando em fluxogramas até mais complexos para definir o tratamento. Eu achei até muito complicado pensar em todas essas etapas, não vou mostrar isso para vocês,
mas ainda, além dos dois tipos de anticorpos, além dos anticorpos contra o rituximab, nós vamos poder lançar mão das dosagens dos níveis séricos de rituximab para ver se eles estão adequados ou se a gente deve fazer novas infusões de rituximab. Então, isso também já vai estar disponível, já está sendo disponível e está aqui em fluxogramas para se utilizar. Estou colocando essas coisas porque nós estamos vendo aqui perspectivas de tratamento, embora não sejam parte da nossa realidade. De uma forma mais simples, como eu gosto, anticorpos antifosfolipase, receptor de fosfolipase A2, estão associados, quando estão em níveis baixos, a diminuição, ou diminuem durante o segmento, isso aqui prediz remissão espontânea. Então, remissão ou remissão espontânea é quando a gente tem esses anticorpos nos níveis baixos. Níveis baixos, assim, vai depender muito da metodologia que está se utilizando. Mas, assim, conforme essa metodologia, tem definições na literatura do que seria baixo e do que seria alto, né? Ele, então, prediz remissão e favorece, segundo os autores que acreditam nessa linha, que você, naquele primeiro momento, detectou anticorpo, é provável que seja uma primária. O nível é baixo, espera um pouco, faz tratamento de suporte, bloqueio do sistema renina-angiotensina, renoproteção da forma mais ampla possível. Já, se os níveis são altos ou se eles estão aumentando no segmento, a tendência é que esse paciente tenha síndrome nefrótica e seja persistente. Muitas vezes você tinha um paciente com uma proteinúria não nefrótica, mas ele vai desenvolver síndrome nefrótica, é a predição que temos aqui. Ele vai tender a ter perda progressiva de função renal. Então, nesse caso, se favorece você iniciar o tratamento imunossupressor imediato. Então, aqui naquela situação de resposta ou não a tratamento, né, que você quer dizer, vai valer a pena, não vai, de decidir tratar com imunossupressor ou não, esses níveis de anticorpos antifosfolipase A2 já estão participando dessa decisão. Lembrar também que se esses títulos eles estão baixos e eles começam a aumentar outra vez, nós temos uma chance de recidiva da doença. Aqui lembrar também a proposta do CADIGO, que é essa de 2021, da avaliação de risco. Então, há muito tempo surgiu essa decisão em membranosa baseada nos fatores de risco. São vários fatores de risco já definidos. Então, o baixo risco, que é justamente, que eu vou até colocar aqui, o baixo risco é aquele paciente que não tem síndrome nefrótica. Então, para mim é muito claro que baixo risco não tem síndrome nefrótica não é para tratar. Então, tudo tranquilo. Na medida que você tem um risco moderado, então você tem um paciente com uma proteinúria maior, e você tem um PLA2R positivo, mas em título considerado baixo, você tem níveis mais baixos de proteínas baixas com peso molecular perdidas na urina, uma seletividade glomerular mais baixa, um índice de IgG urinário mais baixo. Então, esses são elementos que foram identificados como fatores de risco, mas que estão no nível mais baixo. Alguns consideram que deve esperar, reavaliar e, conforme a situação, tratar com rituximab ou inibidor de calcineurina. Se os riscos aumentam, então você já tem um pouco de perda de função renal, proteinúrias maiores, títulos mais altos de todos esses marcadores, acrescenta-se aqui, com destaque, o Ponticelli. Se o risco é muito alto, são os pacientes muito graves, com riscos maiores de descompensação, e aí se faz o esquema com ciclofosfamida, que é o nosso esquema de Ponticelli. Então, são pacientes com maior risco de morte mesmo, né, que estão com síndrome nefrótica descompensada, perdendo função muito rápido. Só para lembrar, ao longo dos anos, isso aqui são os fatores de riscos mais antigos, fatores de risco mais antigos identificados, né? O indivíduo ser da raça branca, sexo masculino, ter uma idade mais elevada, ter síndrome nefrótica, colesterol sérico mais alto, albumina sérica mais baixa, um déficit de função renal já na apresentação da doença, ser hipertenso, ter alterações túbulo-intersticiais e esclerose glomerular, sempre foram considerados como fatores de mau prognóstico. E, atualmente, os níveis mais altos de anti-PLA2R foram adicionados aqui como fator de mau prognóstico. Tem um estudo italiano que deu uma outra roupagem a isso, e eles consideram como fatores de risco ter uma creatinina sérica inicial maior que 1,5, uma diminuição da taxa de filtração glomerular maior que 20% nos últimos 12 meses, e que não tem outra explicação, uma síndrome nefrótica por mais de 6 meses, níveis basais de anti-PLA2R
altos, níveis em elevação do anti-PLA2R, como a gente já viu, e uma excreção urinária normal de proteínas de baixo peso molecular, tipo beta-2, RBP, que a gente sabe que realmente se relaciona, né, com a pior evolução. E aqui, como resumir o tratamento da membranosa, né? Sempre preparar esse paciente, fazer antiparasitário, fazer as vacinações, atualizar o máximo possível, sobretudo quando há tempo. Preparar a renoproteção, usando IECA ou BRA, estatinas para controle da dislipidemia, controle da pressão arterial, dieta, estilo de vida saudável, essa dieta hipossódica, normoproteica, a gente não deve fazer aqueles excessos de proteína nem hipoproteicas em nefróticos, controle de peso, parar de fumar, parar com álcool, se for alguma coisa mais importante. Então, renoproteção, qualquer glomerulopatia, inclusive a membranosa, primeiro ponto a se fazer. E imunossupressão, pensar. Se ela é primária e está com síndrome nefrótica, então, qual o tratamento que deve ser realizado? Até coloquei aqui, não está muito visível, mas seria começar com Ponticelli, inibidor de calcineurina, anti-CD20, ou ao contrário, né? Então, quando disponível, e um paciente que está relativamente estável, como a gente viu até nos fatores de risco, as diretrizes, geralmente a proposta tem sido começar com rituximab ou similares e ter essas duas alternativas. Na nossa prática, a maioria a gente acaba começando com o Ponticelli porque é o que tem na nossa mão. Esqueci de colocar, que é justamente a outra pergunta. A anticoagulação tem situações especiais. Essas situações estão previstas como anticoagulação profilática no CADIGO, então peço que todos consultem o CADIGO para essas coisas, mas basicamente aquela resposta que eu tinha colocado, que é assim, não só a albumina sérica baixa, mas este elemento associado a outros, como a proteína muito alta, um indivíduo obeso, há uma predisposição genética a tromboembolismo, insuficiência cardíaca, cirurgias ortopédicas recentes, imobilização prolongada. Essas são algumas das situações que sugerem que se faça a anticoagulação profilática. E evitar, logicamente, pacientes que têm contraindicações formais. E aí, no CADIGO, tem uma série de diretrizes sobre como usar, o que usar. Eu acho que é bom consultar para esse tipo de decisão, ou o CADIGO, ou um hematologista para tomar essa decisão, e existem aplicativos para calcular o risco de trombose venosa e de sangramento direcionados a glomerulonefrites. Só relembrando, também não vou detalhar isso, esses fármacos que nós mais usamos, né, que é a ciclofosfamida no esquema de Ponticelli, que é o cíclico, ou em uso contínuo, que é uma variação aqui do Ponticelli, o rituximab, tacrolina, ciclosporina. Também tem doses que são as usuais, a maioria é muito parecida com a que é utilizada em transplante. O rituximab tem duas formas mais usuais de se utilizar, que é 1 grama endovenoso, 2 vezes a cada 2 semanas, né? Um intervalo de 15 dias entre a primeira aplicação e a segunda, ou a opção pelo regime de 375 miligramas por metro quadrado, em que você dá de 1 a 4 vezes intervalos semanais. Esse é o usual, mas tem uma série de esquemas em diferentes artigos. Então, revendo aquele esqueminha que eu tinha proposto, o que a gente tem de perspectivas de novidades, só acrescentando aqui, na situação do anti-CD20, a gente já tem o obinutuzumab e outros anticorpos que estão em teste, em algumas situações, em alguns países, já estão disponíveis, sobretudo para situações em que a gente desenvolve anticorpos anti-rituximab. A proposta também de combinação com inibidor de calcineurina é bastante presente nos estudos, e isso que a gente teria na prática para já. E aqui na renoproteção, o advento de outros renoprotetores, como, por exemplo, a associação de BRA com antiendotelina, e uma série de outros elementos que estão sendo desenvolvidos aqui para intensificar a renoproteção. Então, esses dois, praticamente não houve muita mudança, essas são as perspectivas de imediato, são essas. Como o Luiz comentou, também vou falar sobre intervenções no sistema de complemento, que seria uma perspectiva para futuro próximo. Então, aqui só citando novos anticorpos monoclonais que estão em estudo e off-label já estão disponíveis, são o obinutuzumab e o ofatumumab, que teriam a vantagem de não fazer tanto anticorpo
ou reações adversas iniciais por alergia, né, nos indivíduos que os recebem. E essas novas opções que a gente poderia falar, tem inibidores do sistema do complemento. No entanto, um desses que já está acessível, que seria o anti-C5, ele não teve sucesso no tratamento da membranose, embora tenha muita lógica que a gente quer evitar a formação do C5b-C9, né? Mas não funcionou nos pequenos estudos que já foram realizados, e tem outros inibidores do sistema do complemento que ainda viriam a ser testados, mas não tem nenhum resultado que eu conheça. Tratamentos anti-citocinas, tem se pensado, então, no anti-interleucina 17 e anti-receptor de interleucina 17, então tem estudos pontuais com esses, a mesma coisa com interleucina 6, e isso aqui também é uma outra opção, pensando no processo inflamatório aí envolvido, e como eu falei antes, as novas medicações renoprotetoras seriam opções, vamos dizer, não imunossupressoras acessíveis. Lembrar que em qualquer dessas situações as recidivas são comuns, usando qualquer que seja o tratamento, mas parece que são um pouquinho menos frequentes com rituximab e com Ponticelli do que com o uso de inibidor de calcineurinas. Isso com certeza em relação ao inibidor de calcineurina acontece. E com os outros dois, eles estão mais ou menos similares os resultados. E mesmo os pacientes que remitem devem ser monitorizados regularmente, porque nós não temos, a não ser se fizermos, por exemplo, os anticorpos regularmente, nenhum indicador de quem vai ou não vai vir a fazer uma recidiva. E lembrar que a remissão completa é que se associa a um bom prognóstico, remissões parciais mais ou menos, e a ausência de remissão se associa à progressão da doença, né? E independente de se ter ou não diretrizes para tratar essas doenças glomerulares, sempre tem em mente, isso também os artigos estão falando, que nós precisamos individualizar o tratamento e não apenas seguir diretrizes, porque cada paciente é um paciente. Então, basicamente, era isso. Jana, tem uma pergunta assim, eu acompanho alguns pacientes com síndrome nefrótica por membranosa, e dá a impressão que cada apresentação tem um curso estável. Então, os pacientes que têm uma proteinúria baixa, eles não mudam de repente para uma proteinúria alta, eles seguem aquele mesmo curso, eles respondem ou não ao tratamento, mas mantém aquele mesmo padrão de doença, de como ele se manifestou no início. Não tem uma transformação numa doença mais grave, né, no curso da doença, assim, na evolução da doença. É isso mesmo, doutor? Não, eu acho que você tem razão, e talvez até alguns desses estudos estão comentando justamente por isso, né? Você tem, vamos supor, esse paciente deve ter um certo padrão de autoanticorpos ali, que tem uma evolução mais favorável. Então, é aquela síndrome nefrótica que não é tão complicada, que responde ao tratamento, se piora até um certo ponto, enquanto aqueles muito intensos, geralmente depois, quando recidivam, fazem também proteinúrias muito intensas. Acho que é uma coisa que a gente vê realmente na prática, embora eu não tenha isso, vamos dizer, como uma pesquisa bem definida, mas é um pouco do que a gente observa na prática. Doutora Giana, obrigado pela apresentação. Sempre aprendo muito com as aulas da senhora. Tenho duas perguntas. Uma é, em relação aos inibidores de calcineurina, é possível tirar a ciclosporina e fazer tacrolimus? Eu fico sempre muito preocupado de usar a ciclosporina, especialmente em mulheres, né? E a segunda é se a senhora acha que a era da ciclofosfamida vai acabar, e se vai acabar, quando ela vai acabar ou não vai acabar. Eu acho que cada vez mais na literatura está se falando realmente em utilizar o tacrolimus, né? Às vezes a gente tem uma experiência pessoal maior com a ciclosporina, uma disponibilidade maior para glomerulopatias, mas na verdade a maioria dos estudos já cita mais o tacrolimus que a ciclosporina, então eles seriam bem intercambiáveis aí no uso em glomerulopatias, em particular em membranosa, sem maiores problemas. Logo teremos mais outros, né? Então, acho que assim, pode usar o tacrolimus como primeira opção quando você opta pelo inibidor de calcineurina. Quanto à ciclofosfamida, ninguém gosta de usar ciclofosfamida, mas funciona, né? Então, eu acho que a era da ciclofosfamida não acaba enquanto nós não tivermos algo mais
efetivo, eficiente aí no tratamento, por exemplo, da membranosa ou de glomerulopatias ANCA-positivas, etc., porque, sim, o rituximab e os anti-CD20 são opção, mas quando a coisa está difícil, quando a apresentação é muito grave, ainda a gente precisa de um corticoide, de uma ciclofosfamida para tirar dessas apresentações. Esses anticorpos anti-CD20, até onde eu vejo, as soluções que eles apresentam em termos de tratamento, elas são muito mais lentas do que essas medicações mais antigas que a gente tinha. Então, acho que ainda tem um certo tempo até a gente ter algo que substitua, de fato, com menos efeitos colaterais essas drogas. Deixa eu pegar o Hélio aqui. O Lúcio está falando da ciclosporina ou do tacrolimus. Eu observo de longe. Mas no passado, quando a gente usava uma dose maior de ciclosporina e usava bastante ciclosporina, tinha bastante hipertricose e tinha bastante hipertrofia gengival. Tinha pessoas que precisavam de cirurgia por hipertrofia gengival. Isso mudou, tenho a impressão que é porque nós estamos usando muito menos e tem muito menos a dose que nós utilizamos é menor, nós usamos mais tacrolimus. Então, para quem quer falar sobre o efeito colateral dos dois, qual que era? Não sei se na síndrome da membranosa, qualquer um dos dois tem o mesmo efeito. Vamos ver o especialista. É claro que eu não sou especialista na glomerulopatia, mas os dois inibidores da calcineurina, eles têm características diferentes de como eles se ligam à calcineurina. E é por conta dessa característica, e o Luiz toda vez fala em afinidade, polaridade, é que existe essa diferença que hoje é confirmada em termos de eficácia. E nós estamos discutindo aqui eficácia para prevenir rejeição, que deve ter uma analogia na eficácia do tratamento de qualquer outra doença autoimune. Nós poderíamos atingir a mesma eficácia com ciclosporina, dando doses maiores. Isso é amplamente demonstrado. O problema, o que limita é a toxicidade dessas doses maiores, que vão, com certeza, estar associadas com concentrações maiores, e esses efeitos colaterais que nós víamos, por exemplo, quando eu era residente, nós dávamos 14, 15 miligramas por quilo de ciclosporina. Nenhum de vocês viu essa dose, e, na verdade, os primeiros humanos tomaram 25 miligramas, doses proibitivas. Todo o receptor de transplante cardíaco saía em insuficiência renal. Então, eu acho que, em termos de mecanismo, ele é o mesmo, o que limita é o perfil de toxicidade. A hipertricose na população pediátrica, a hipertrofia gengival na mulher, mas, em contrapartida, né, os pacientes que tomam tacrolimus, eles têm um pouco mais de convulsão, de alucinação e de alopécia. Então, é sempre o que a gente fica discutindo e debatendo. Nós temos o mesmo dilema, GESF, nós podemos dar tacrolimus ou precisamos converter para ciclosporina na recorrência pós-transplante. Os estudos não são claros em relação a isso, né? Então, o mecanismo é o mesmo. Talvez a questão esteja na eficácia do tratamento, porque em todas elas ela é concentração dependente. Mas nessa linha, eu gostaria de saber de você, né? Nós estamos falando de membranosa no rim nativo. E o transplante é um modelo experimental, né? O paciente transplanta e começa a receber imunossupressão antes da exposição, né? E ele recorre. E nós podemos dizer que essa recorrência tem um mecanismo diferente daquela do rim nativo, e de imediato nós temos que procurar alternativas de tratamento diferentes daquela do rim nativo, porque é um anticorpo. Né? Nós temos uma dificuldade absurda de tratar anticorpo contra o sistema variável. Né? E a gente vê, pelo que você mostra no futuro aí, que as terapias estão convergindo. Né? Nós estamos utilizando antiteleucina, nós estamos utilizando anticélula B, aí seria absurdo fazer plasmaférese da imunoglobulina,
que você acha? Absurdo, não é? Tem até em rim nativo experiências pontuais fazendo plasmaferese, já que a ideia de que é uma doença de autoimunidade, mas os resultados não foram bons, né? Não se faz isso geralmente em membranosa, a gente tem essa experiência mais com glomerulosclerose segmentar e focal, né? Agora, se os mecanismos são diferentes ou não, certeza, eu não posso dizer, mas tudo indica que são similares, embora você esteja com um paciente já de base imunossuprimido, tanto que a gente vai ter a presença desse autoanticorpo antifosfolipase A2, por exemplo, prevendo essa recidiva e uma resposta a tratamento com rituximab. Então, me parece que, pelo menos, acaba havendo o mesmo tipo de mecanismo aí presente. Mas, lógico que nós estamos aprendendo ainda isso. Deixa o Luiz completar essa resposta, depois para a Érica. Não tem pergunta fácil, não? Tem uma coisa diferente na membranosa que recorre, que é a distribuição dos depósitos quando são observados pela imunofluorescência. Eles costumam ser mais irregulares em termos de tamanho e distribuição ao longo da membrana basal. O que faz crer que talvez o mecanismo esteja ligeiramente reprimido na produção. Eu acredito que o mecanismo é igual. A produção do mesmo grupo. E aí nós temos que ver o que é que está efetivamente sendo o anticorpo, criando o anticorpo, porque tem isoformas do PLA2R diferente. Isso tem talvez um valor relativo ao longo do tempo. Você produz um anticorpo contra uma parte da molécula, e isto é eficiente na hora da formação do imunocomplexo, mas efetivamente você pode ter um switch e produção de um anticorpo contra outra parte da molécula do PLA2R, e isso possa ter um controle menor quando você pensa na fisiopatologia. Esses 50 anos que saíram entre a teorização do modelo, né, de um antígeno presente na célula até efetivamente a detecção do PLA2R, foi um tempo em que se pensou em vários tipos de possibilidades para a membranosa dentro desse contexto. O grande problema era juntar o número de casos, porque é uma doença lenta, né? E para isso, juntar o número de casos era muito complicado, sempre foi. Depois, a presença do complexo não necessariamente faz com que você já tenha sinal imediato do ponto de vista clínico, ou seja, não ultrapassa o horizonte clínico, mas você já tem deposição de imunocomplexo. A gente vê isso na fase 1, principalmente no início, em que você tem depósitos, não tem ainda a reação da alça capilar a partir do podócito, e você pode não ter proteinúria de imediato. Então, acho que é um problema de construção dessa doença. O que fala um pouco, que contradiz meu ponto de vista, é que a membranosa vai recidivar no transplante, mas tem aí um contingente de membranosas que são rejeição humoral e que vão repetir, muitas vezes, o mesmo padrão que ele teve no inativo. Não dá para entender por quê, mas talvez ele tenha uma predileção para fazer imunocomplexo na região subepitelial. E aí, nestes casos, a gente está muito longe ainda de entender efetivamente como essa membranose existe. Eu acho que o PLA2R foi um avanço, efetivamente foi um avanço do ponto de vista de diagnóstico e de orientação terapêutica. Os outros anticorpos, eu ainda coloco um certo balaio de possibilidades ainda muito longe de terem eficiência no diagnóstico e no tratamento. Mas o caminho talvez seja por aí. É uma condição de formação de anticorpos, mas os antígenos mudam. E é esse switch dos antígenos que eu acho que é um ponto que é muito pouco explorado. Eu queria aproveitar, doutora Giana e o doutor Luiz, que o que assim, me chama mais atenção no caso do transplante não é nem a recorrência, é a doença de novo. E aí eu queria perguntar a opinião de vocês sobre a endopeptidase neutra, né? Quando foi descrito o antígeno e o anticorpo, eu imaginei que está explicado a doença de novo no transplante, né? Então, parece que não pegou, né? A gente não tem feito, não tem visto. Queria ouvir a opinião de vocês e, eventualmente, explicar como é que isso funciona. Só para mim. Não, eu gosto do entusiasmo do Lúcio. O Lúcio é um cara muito entusiasmado com esses grandes
marcadores biológicos. Eu já citei isso uma vez e vou citar de novo, que é para deixar a marca registrada no Lúcio, a história do SUPAR. O Lúcio foi um entusiasta do SUPAR, brigou por ele, levantou bandeiras, fez movimento no metrô, as pessoas... e o SUPAR não colou. Left out. A mesma coisa, eu acho que é nesse sentido. Ainda tem um punhado de coisas para se conhecer nessas de novo, né? E eu acho que o transplante... A Madame Aribe dizia uma coisa muito interessante, dizia que a gente ia aprender glomerulonefrite com o transplante. Ela tinha metade de razão, eu acho. Algumas circunstâncias são diferentes do rinativo. Eu estou num indivíduo que tem um certo grau de imunossupressão e as respostas são diferentes. Mas é como água. A água encontra o caminho para o mar. Aqui é a mesma coisa. Você pode imunossuprimir o indivíduo, mas o sistema tem um defeito. E esse defeito vai, de alguma forma, encontrar um mecanismo adaptativo para voltar a funcionar. Então, a gente está olhando só na ponta e está olhando na origem. Tem os candidatos, acho que esses candidatos são importantes, mas ainda estão muito longe de apontar o dedo e dizer é aqui que nós vamos trabalhar. Até a mesma coisa na lesão podocitária. A gente falou de glomerulosclerose, de novo, a gente sempre mistura muito glomerulosclerose doença com glomerulosclerose reação do glomérulo à agressão ou podocitopenia. Eu prefiro adotar o conceito de que glomerulosclerose segmentária focal é uma podocitopenia, ao invés de rotulá-la como doença. Mas isso é muito discutido na literatura. Tem muita gente que ainda usa essa terminologia como sinônimo. Porque a gente tem uma lesão podocitária que causa esclerose segmentar, e aí eu vou fazer o link com a membranose. As membranosas que têm esclerose segmentar evoluem pior do que aquelas que não têm. E, de novo, nós estamos falando de morte podocitária, né? E acho que isso é um prognóstico importante. fazer uma pergunta do Luiz e do Legiano? A Jana que está apresentando. Não, mas eu faço questão de você. Do ponto de vista hipotético, a administração do Cladeuser solúvel teria potencial terapêutico ou poderia causar uma outra doença? Você quer administrar por via endovenosa ou por lavagem? Endovenosa. Endovenosa. Não, porque teria a chance de você fazer por via gástrica e tentar tolerância. Seria um modelo experimental que se fez muito com aqueles marcadores de lesão tubular, né? Fizeram várias vezes isso na tentativa de você induzir tolerância. É uma possibilidade, ninguém fez isso. Do ponto de vista teórico, poderia ser uma circunstância na qual, se você injetasse isso, você causaria uma circunstância de neutralidade. Por outro lado, você teria também a possibilidade de doença do soro, que, por sua vez, se manifestaria como uma membranosa também. É o que acontece, por exemplo, quando você faz doença de Fabry 10, 12 anos depois que ela tem membranosa. Por antibiotipo, por anticorpo anti... Mas eu poderia manipular... Você poderia manipular. A proteína, opsonizar, tirar... Poderia. É uma questão de, vamos dizer, 5 milhões de dólares? Be my guest. A Érica, depois a Juliana. Giana, obrigada pela aula, foi excelente, aprendi bastante também. A minha pergunta é em relação aos estágios, né? O que a gente conhece, quais são as evidências que a gente tem de um paciente sair do estágio 1 e para o estágio 2 da doença? Se existe alguma correlação em relação à resposta ao tratamento, o estágio 1 vai melhor que o estágio 2 e assim subsequentemente. E se quando o paciente recidiva, ele recidiva sempre um estágio mais avançado ou é o mesmo estágio? O que a gente tem, né, de conhecimento em relação aos estágios, do ponto de vista da fisiologia de resposta ao tratamento? Olha, a gente não respeita tanto essa questão dos estágios. Logicamente, o paciente que já vem em estágio 4 e que tem associado outras alterações tubulointersticiais, mas a tendência é não estar tão responsivo. Mas trabalhos mais recentes até admitem que você, em pacientes com, vamos dizer, uma situação até mais de progressão, com o rituximab tem um pouco de resposta. Há alguns estudos agora até tentando relacionar níveis de antifosfolipase A2
com estágios, mas na prática a gente nunca usa esse estadiamento aí, até porque você pode ter situações diferentes no mesmo paciente, como, vamos dizer, elemento de decisão para tratamento. Não sei se o Luiz quer falar mais alguma coisa. Já que eu dei 5 milhões para o Hélio, vou dar 5 centavos para você, Hélio. Estágio não é gravidade da lesão membranosa. O estágio é uma forma de reparação da membrana basal. Isso foi teorizado a respeito. Por quê? Porque à medida que você vai no tal evolução do estágio, você vai diminuindo a quantidade de imunocomplexo e a membrana basal vai se reformulando. Então, no estágio final, a membrana está toda deformada, mas você não tem mais imunocomplexo. A imunofluorescência, em geral, é negativa. As tentativas que foram feitas de correlacionar evolução, follow-up, prognóstico com estágio, falharam. O que valeu na membranose é índice de esclerose glomerular, lesão vascular. E, obviamente, atrofia e fibrose intersticial, que serve para qualquer glomerulopatia. Então, baseá-la por estágio é talvez uma forma de tentar enxergar o estágio como gravidade, quando, na verdade, o estágio é um mecanismo de reparação. Eu faço um paralelo disso com a febre reumática. A febre reumática começa com a presença do nódulo de Aschoff, que é uma ação aguda, mas ela só vai dar problema a hora que a válvula está cicatrizada e já não tem mais nenhum antígeno, nenhum anticorpo circulando. Membranose é exatamente a mesma coisa. O que talvez possa ser interessante em termos de estágio seria o fato de que, se você ainda não tem deformidade maior estrutural da membrana basal, se você conseguir parar o processo, a sua chance de remodelação e retorno à atividade inicial possa ser possível. E aí, talvez, fosse a explicação das formas que entram em remissão. Então, nestes casos, você, de alguma maneira, teria evitado que ela reparasse de uma forma, vamos dizer assim, equivocada ou que deformasse muito a membrana basal. Mas isso é teórico. Ninguém conseguiu mostrar ainda que a sua atuação no estágio 1, em qualquer fase, qualquer tipo de membranosa, permitisse a regressão do quadro. Isso, efetivamente, não é verdade, pelo menos não do ponto de vista dos grandes estudos. Pode ficar por aí, doutor Luiz, que eu também tenho um comentário da doutora Giana e do doutor Luiz. Pensando na parte de transplante, o que aconteceria quando um paciente receptor de transplante renal recebesse um rim doado que o doador tem lá a membranosa? Ele tem lá o Cla2R no tecido. A ideia é que essa doença não se desenvolveria no receptor. Isso nos dá alguns insights para pensar um pouco mais na recidiva da membranosa. Eu gostaria de algum comentário de vocês a respeito. Pode falar, Luiz, você é mais imaginativo que eu. Não. Primeiro, assim, para você transplantar uma membranosa por um outro indivíduo, é porque você não fez biópsia pré-transplante. Esse é o primeiro ponto. Ou, se você fez biópsia no pré-transplante, você não fez a bateria de coloração e imunofluorescência que deveria ter feito. E isso nós não fazemos. Muitas vezes a gente pega a biópsia no pré-transplante, e pelo menos era há um tempo atrás, e aqui nessa instituição, analisava apenas a primeira série de lâminas corada por hematoxilina e eosina, não se fazia prata, e, portanto, aquelas que não tinham evidência histológica de um espessamento grotesco da membrana basal, só lembrando, para a membrana basal ficar visível na microscopia óptica, ela precisa ficar 4 vezes mais espessa do que ela é. Então, demora um tempo para isso acontecer. Então, se você não faz bateria de coloração e o que nós não fazemos aqui, imunofluorescência na biópsia do rim que vai ser transplantado, o que eu acho que é uma pena, porque a gente pegaria alguns casos nesse sentido e poderia pensar a respeito nestas fases em que você tem a formação do imunocomplexo, mas ainda não tem alteração estrutural da membrana basal. Coloca esse rim num ambiente de imunossupressão e que não tenha, e aí a ideia, o vício da produção do autoanticorpo, você teria a chance de pensar uma possibilidade de regressão. Então, eu estou postulando que toda membranosa tem por trás alguma coisa que faz com que essa produção do autoanticorpo continue mesmo contra todas as adversidades, no sentido de que eu tenho uma imunossupressão ampla.
E, na verdade, é um defeito prioritário que possa, eventualmente, estar perpetuando. É tudo especulação. Eu acho que aí nós estamos especulando. Vocês, que são clínicos, é que têm que responder isso na prática. Também gostaria que a doutora Giana comentasse sobre o papel dos inibidores da SGLT2. Na membranose, eles podem ter vez aí, doutora Giana? Os estudos que estão sendo realizados com o inibidor de SGLT2 envolvem todas as glomerulopatias, então essa potencial de reduzir proteinúria que essas medicações têm é generalizada. Então, até trabalhos específicos aí como a membranosa já estão incluindo nesse esqueminha que eu coloquei ali da renoproteção a possibilidade do uso do inibidor de SGLT2. Então, seria assim algo geral, né? Eu sempre peço para os meus residentes, não coloca logo no começo, vamos tentar o que a gente tem de imunossupressão, né? Vamos primeiro fazer o mais específico, porque alguns elementos da nossa renoproteção, acredito, por exemplo, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, eles são elementos assim indispensáveis, eles têm que estar ali no começo. Eu vejo o inibidor de SGLT2 para aquela proteinúria residual, depois, se a gente não teve um sucesso completo. Então, acho que aí seria um momento mais adequado para usar, para que a gente não fique sem saber, afinal de contas, o que é que está funcionando aqui nesse tratamento. Mas ele está lá na listinha. A Yasmin levantou a mão. Foi sem querer, né, Yasmin? Foi. Eu queria agradecer a Yasmin levou um susto. Ela estava em outra dimensão. Dedicadíssima. Provavelmente estava pensando como tratar as membranosas a partir de agora. Bom, antes de passar para a Giana de novo, na semana que vem, esse é o mês de doação de órgãos, né? É um mês que a sociedade se envolve bastante com essa situação, que traz um benefício grande para a sociedade. E teve uma série de eventos que quem está coordenando é a Vanessa. Nesse último fim de semana teve um culto ecumênico na Igreja da Sé, que já é o 10º ano que tem. E agora, no dia 27, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, vai coincidir com a reunião clínica. Eu vou aproveitar e falar sobre como está a doação de órgãos no Brasil. Então, Diana, queria te agradecer e passar a última palavra para você aí. Obrigado como eu disse, por toda a colaboração, por todos esses anos que nós estamos juntos aqui na disciplina, no Hospital do Rim, e pela cooperação que você desenvolve grande com o transplante, e agora formando um grupo já de pesquisa dentro do grupo de pesquisa aqui do Hospital do Rim da Fundação Oswaldo Ramos. Eu que quero agradecer o apoio que você sempre nos deu em relação tanto à participação aqui junto com o transplante, onde a gente tem aprendido tanto, né? Desde a época do Lúcio, né? Vamos dizer assim, com as interações aí, aprendizado da glomerulopatia pós-transplante, que todos juntos estamos aprendendo isso, como agora com a pesquisa clínica e, logicamente, toda a colaboração que nós já temos na disciplina de nefrologia. Então, obrigada a você, obrigada a todos os presentes, as perguntas e o auxílio dos nossos colaboradores clássicos, como o Dr. Luiz Moura e o Dr. Hélio. Tá.